Beleza, estudante? Aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje dar continuidade à introdução à física, falando então qual a diferença entre fenômenos físicos e fenômenos químicos. Eu já citei algo por cima na aula anterior, beleza? Mas agora vamos aprofundar um pouco mais para sabermos a diferença entre um e outro, beleza? Vamos lá então para a tela do computador. Com a definição do que é física, né, que nós vimos já anteriormente, a gente falou por cima o que é os fenômenos. Mas o que significa é toda e qualquer transformação ou alteração que ocorre com a matéria, seja ela definitiva ou temporária, beleza? Então, fenômenos físicos é fenômenos, no caso de uma forma geral, sem generalizar, é no caso uma mudança ou uma transformação na matéria, seja ela definitiva ou temporária, certo? Vindo aqui e explicando melhor, vamos ressaltar que tais alterações podem ou não apresentar modificações na composição do elemento ou da matéria. Por quê? Porque a partir daí é que a gente vamos conseguir definir se ela é um fenômeno físico ou químico. Entretanto, muito de nós ainda tem essa dificuldade de discernir. Então, vamos estabelecer, vamos quebrar esse paradigma e acabar com isso de vez, beleza? Como assim? Fenômeno físico. Fenômeno físico é todo aquele fenômeno, certo? São aqueles que não apresentam transformação na composição estrutural da matéria. Ou seja, independente do que aconteça, a composição química do elemento continuará a mesma após a ocorrência do fenômeno, beleza? A mudança de estado físico da matéria é uma ótima ou uma excelente demonstração disso. Como assim? Vejamos então um exemplo prático disso. Vamos supor que nós tenhamos um cubo de gelo dentro de uma vasilha ou em qualquer local. Vamos imaginar esse cubo de gelo fora do ambiente da geladeira. Ele vai começar a derreter, não é isso? Vai começar a derreter, dissolver. Inicialmente, ele estava num estado sólido, beleza? E depois, com um certo tempo, ele passará para o estado líquido, beleza? Portanto, se nós observarmos, esse elemento, ele modificou a sua forma ou sua aparência, mas não modificou sua composição, certo? Então, nós vamos dizer que sua estrutura física passou por alterações ou passou por modificações, mas não a composição. Por quê? Porque a composição da água em si, ela é H2O, não é isso? Não sua estrutura. A estrutura química permanecerá a mesma, pois não ocorreu alteração nessa composição. A estrutura elemento não sofreu mudança. Permanecerá H2O, apenas mudou o estado físico, que estava no estado sólido e passou para um estado líquido, beleza? Então, com isso, conseguimos observar que se trata de um fenômeno físico, pois a água pode ser encontrada tanto no estado sólido, líquido ou gasoso, mas sua estrutura molecular permanecerá sempre a H2O, beleza? Independente sobre fenômenos químicos. Fenômenos químicos, neste processo, podemos também perceber que as alterações são visíveis, pois são indicadas por diversas mudanças, como surgimento de chamas, redução da matéria e outros. Exemplos práticos desses: surgimento de chama, a queima da madeira. Ao nós queimarmos a madeira, ali nós temos redução de matéria
e também o surgimento de chamas, não é isso? Ali ocorre modificações na estrutura do elemento, diminuindo o tamanho em razão da perda de massa e também aparecendo o carvão, modificando a estrutura, no caso, procedimento químico, beleza? Agora também no exemplo de redução de matéria, o ferrugem no ferro, a ferrugem, né? A ferrugem no ferro, ela é um processo químico, por quê? Porque o contato do oxigênio presente no ar com o ferro forma uma reação química de oxidação entre os elementos, onde aquele elemento não volta mais ao seu estado original. Você não conseguirá mais, depois da ferrugem consumir aquela matéria, voltar ao estado original, certo? Então, isso daí modifica a estrutura com a redução do material, beleza? Então, no geral, podemos determinar que os fenômenos físicos não sofrem alteração na composição da matéria, enquanto os fenômenos químicos sofrem alterações na composição da matéria, beleza? Na tabela abaixo vamos ter alguns exemplos aqui no nosso dia a dia. Fenômenos físicos. Quebrando um copo. Ao você quebrar um copo, ali é composto um fenômeno físico. Por quê? Porque se você juntar todos aqueles cascos do copo, ao derreter novamente em alta temperatura, você conseguirá voltar ao formato original, beleza? Ao aquecer uma panela de alumínio, ali a composição do alumínio não vai sofrer modificação, ela permanecerá a mesma, apenas sofrerá agitação de moléculas durante o processo. Ao você ferver a água, também é um fenômeno físico, explosão de uma panela de pressão e diversos outros fenômenos. Agora partindo para os fenômenos químicos. Produção de vinho a partir da uva. Ali ocorre fermentação no processo durante o procedimento de transformação da uva para o vinho. Então mudou a composição inicial da uva, que era vamos supor assim, o suco da uva era uma determinada composição. Após a fermentação, ele modifica a sua composição, certo? Acender um fósforo. Ao você acender o fósforo, consequentemente, ali vai ter consumo de material, vai ter redução do material. Então, ali não volta mais ao seu estado original. Ao você queimar o açúcar para fazer o caramelo, sua mãe, quando vai fazer aquele pudim ou algo do tipo, que queima o açúcar, que derrete o açúcar, ali ele está modificando a estrutura do elemento. Então ela deixa de ser uma determinada estrutura e passa a ser outra, o açúcar, beleza? E outros exemplos também que podemos falar diversos aqui, beleza? Então, por hoje galera, ficamos por aqui. E antes de mais nada, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações, comente, curte e compartilha aí. Se tiver alguma dúvida, pode inserir aí no comentário, que assim que possível estaremos sanando, beleza? Então, valeu!